quando eu comecei a passar o que eu aprendi, o que eu passava? A metodologia em si, porque o Frei Inácio Larrañaga, ele é um frei espanhol. Sim. Que ele cria uma metodologia de leitura da Bíblia, que ela, assim, ela vem de uma simplicidade muito grande. E ela traz uma intimidade, né, com Deus, que ela é, assim, que ela é muito contemplativa, ela é muito forte. O que ele traz ali com a metodologia. Só que, assim como todos os movimentos da igreja, você tem que participar do movimento para realmente tocar a riqueza daquilo. Então, eu não podia passar para as meninas. Você tem que ser cadastrado na oficina para você realmente passar aquele material, estar apto a passar. Mas eu, de alguma forma, quis dar um spoiler, sabe? Então, assim, eu passei o que ele ensinava em si e o que ele trazia com a proposta de leitura, porque ele sempre traz na proposta de leitura um sentido, que é o que a Helena faz hoje, um sentido de leitura daquelas passagens e sempre um propósito, né, da semana. Então, o que foi bacana? Geralmente você tá na missa, você ouve o padre falando, nós vamos começar um curso, né, chama Oficina de Oração e Vida, vai mudar a sua forma de encarar, tal. Só que ele é 2 horas por dia. Então, ele é uma vez por semana, 2 horas. E isso é um desprendimento de muito tempo. A vida louca, caótica que a gente tem. Como é que a gente para se a gente não tem noção do que o conteúdo do que a oficina entrega? Então, eu quis trazer isso. O quanto era rico. E aí, quando as meninas tocaram naquilo, elas começaram a fazer oficina. E começaram a caminhar comigo nesse propósito. E aí, a gente fez baseado nos ensinamentos do Frei, sem tocar o que ele ensina na oficina, porque é muito pessoal. Quando você faz a oficina, ele tem uma forma de te colocar no presente. Ele tem uma meditação guiada que te coloca no presente para o estudo. Então, ele tem toda uma metodologia que é linda, que é só um curso que você toca. Mas ali, a gente conseguiu ensinar de uma forma tranquila, assim, da forma... porque você faz meia hora o que ele ensina, entendeu? E a Helena conseguiu seguir com isso, sabe? Com esse ensinamento de uma maneira leve, de uma maneira profunda. E que se encaixou no dia a dia ali de uma mãe, né? Tem que ter uma exatamente, cobrança, né? Sim, eu acho que tem esse preconceito, esse medo. Eu não sei ler a Bíblia. Eu não entendi as palavras. Sim, às vezes tem versões que são difíceis mesmo. Aí eu acho que você tem que buscar uma versão que se adapte mais ao seu linguajar. A gente usa da pastoral, né? A Bíblia da pastoral no café. Mas que talvez para a Clara não seja a Bíblia recomendada. Mas a mensagem é a mesma, né? E a gente trabalha temas. Então, cada semana a gente está estudando um tema. E são 6 dias de devocional. No 7º dia a gente se encontra para discutir. E é aquilo que tocou, né? Eu acho que para mim essa passagem aqui, essa aqui do dia 3, foi a que mais fez sentido com o que eu tô vivendo hoje. Deus falou comigo nesse sentido. Aí vem os testemunhos, né? E você trouxe uma coisa muito legal, Clara, que é sobre isso. A maioria é mãe. E a maioria... vive esse vucu-vucu da vida, né? Se não é mãe, hoje a vida da gente engole a gente de tanta coisa que a gente tem para fazer. Inclusive, a gente tem uma oração que ela chama parar, que ela é feita pelo Frei, que é de parar mesmo ali para estar junto. E o que acontece? Com isso, essa maternidade, esse monte de função, não dá, às vezes, para você fazer um estudo bíblico, porque isso toda paróquia oferece, né? Se a gente buscar as paróquias, você pode fazer o estudo bíblico. Se você buscar a diocese, você tem estudos bíblicos riquíssimos. Só que a forma que o Frei ensina, o que ele faz? Ele dá ali um versículo, a gente pega aquele versículo, você vai ler ele despretensiosamente umas 3 vezes. E você vai se apegar numa frase daquele versículo. Porque Deus vai falar com você.
em qualquer versículo que ele te mandar. E aí você vai grifar aquela frase do versículo e você vai responder o que aquele versículo te trouxe. E você vai ressoar aquele versículo durante todo o dia. Então é uma forma muito bonita. Aí, em nomes próprios da Bíblia, ele te ensina a colocar o seu nome próprio. Ele sugere que você substitua, né? Então, por exemplo, Deus disse a Moisés. Ele vai falar, Deus disse a Helena, né? Então, traz para próximo, traz na intimidade, né? Traz naquilo realmente Deus está falando com você, não é com... Exatamente. E quando você for anotar, que ele nos instrui, a anotar sempre na primeira pessoa. Então, a gente tende, né, quando a gente está escrevendo ou fazendo algum tipo de reflexão, sempre colocar no nós. Deus está querendo nos dizer. Não, Deus não está querendo dizer nada. Ele não está querendo dizer a mesma coisa para mim e para você naquele versículo. É para mim. Então, assim, Deus está querendo dizer para mim isso, isso, isso. Deus está querendo dizer para o Felipe isso, isso, isso. E quando a gente compartilha, às vezes a gente chega à conclusão que estava dizendo a mesma coisa para mim e para você. Só que de palavras diferentes, né? Quando a gente está trabalhando sobre o mesmo tema, talvez uma outra passagem sobre aquele mesmo tema ressoa mais para mim. Porque pela minha experiência de vida, pelo que eu tô passando. Então, assim, a gente pega momentos diferentes da Bíblia para falar do mesmo assunto, que leva a uma conclusão final dos 6 dias, que é onde a gente quer chegar, né? Então, às vezes, é preciso ler todos os dias. Às vezes não, às vezes um dia sim, um dia não tem uma obrigatoriedade, sabe? Não é pra ser uma coisa forçada, é pra ser leve. E também não tem uma sequência. Então, por exemplo, se alguém começar a querer participar do café agora, pode entrar a qualquer momento. Porque ele não é uma sequência de leitura da Bíblia. Não é como ler a Bíblia em um ano. Não. Não vou ler Lucas agora, Mateus ali. E acima de tudo, quem guia? Quem guia a Helena, o Espírito Santo. Sim. A gente tem uma metodologia do grupo de oração, mas a gente deixa o Espírito Santo guiar, e o que ele falar naquele encontro, a Helena faz as palavras referente àquele tema que foi proposto. Sim, na semana seguinte a gente trabalha o que foi trazido na quinta-feira. Então, por exemplo, se tá ali pulsante no grupo falar sobre casamento, qual é o papel da mulher, o que ela influencia no casamento, ou qual é o papel do homem. Nessa semana a gente trabalha isso. Se acontece uma situação de perda, a gente vai trabalhar luto. Se acontece... Então, assim, o grupo vai caminhando de acordo com organicamente, de acordo com a própria necessidade que ele mesmo traz. Eu acho que isso que é a grande riqueza do café. Porque tem essa conexão, as pessoas se sentem pertencentes. É isso que eu ia falar, traz o íntimo, né, da pessoa.